estamos aqui com o Roberto Wallace, da IES Brasil, que também terá seus 20 minutos para apresentar também o seu tema. Lembrando que, no final, nós teremos, então, a participação das 4 autoridades aqui. E a pergunta, por favor, já depois você levanta, sinaliza com a mãozinha, nós vamos estar filmando você. Caso você não quiser fazer a pergunta com o microfone, escreva no papelzinho e traz para eles aqui, então, responderem, tá certo? Vamos, então, receber o Roberto Wallace para a sua apresentação. Vamos lá, por favor. Nós vamos falar sobre a questão do reativo, da compensação de reativo quando eu tenho uma instalação fotovoltaica, tá? E também como a IES Brasil pode, né, colaborar com o integrador em situações assim um pouco atípicas, né, na vida do integrador. Quando eu saio do ambiente residencial e vou para um consumidor do grupo A ou optante B. Tá? Então nós vamos recordar aqui alguns conceitos teóricos. E no final eu vou mostrar um case uma questão que a gente resolveu do problema do reativo quando eu tenho uma instalação fotovoltaica. Então, lembrando lá do curso técnico da faculdade, né, em corrente alternada nós temos 3 potências no circuito, né, que é a potência ativa, que é aquela que realmente produz trabalho, a potência reativa, embora ela não produza trabalho, ela existe no circuito, não tem como, e a potência aparente, que é a soma vetorial dessas 2 potências, tá? Que é aquela que você utiliza para dimensionamento do seu circuito, dos seus cabos, dos seus transformadores, etc. Tá? Então nós vamos trabalhar, né, lembrar desse conceito dessas 3 potências. Então qual o problema do baixo fator de potência, né? Deixa eu pulei. Qual o problema do baixo fator de potência? Qual o problema da potência reativa para o sistema elétrico? A potência reativa no sistema elétrico ela tem um efeito de aumento de perdas, uma vez que a corrente, né, que é maior quando eu tenho um fator de potência mais baixo para a mesma potência ativa, né, ela circula no circuito, ela ocupa, né, espaço no circuito, certo? Então ela cria aumento de perda, eu tenho que sobredimensionar meu circuito, queda de tensão, e aí o que afeta, né, no bolso, que é a cobrança de reativo excedente. E por que é cobrado isso? Tá? Naturalmente, em face desses danos no sistema elétrico, né, nesses problemas que causam a potência reativa, a legislação faz o quê? Ela cobra, ela estabelece um limite mínimo do fator de potência, que hoje é de 0,92, para que os consumidores do grupo A e optantes do grupo B tem uma cobrança do reativo excedente quando eu não atingir esse limite de fator de potência. Tá? Quem regulamenta isso aí é a Resolução 414. A concessionária malvada, ela cobra reativo excedente porque ela quer? Não, porque ela pode. Porque ela deve, porque isso cria problema para o sistema elétrico. Não só dela, como o sistema elétrico como um todo. Tá? Então, optante B, muitas vezes o integrador vai lá, não sabe que o cara é optante B, vê lá o transformador e tal, vai lá, faz o sistema fotovoltaico e não se atenta a esse detalhe do optante B. Ou mesmo quando é do grupo A, até porque a fatura, como o nosso amigo aqui da SolarView mesmo falou, a fatura de energia é meio chata de ser, né, compreendida, as concessionárias utilizam várias nomenclaturas diferentes, isso aí atrapalha um pouco a vida do integrador. Quem causa o baixo fator de potência? A carga. Tá? A carga causa o baixo fator de potência. Normalmente motores subdimensionados e transformadores. Às vezes eu tenho sistemas fotovoltaicos com alto transformador e ele fica à noite lá ocioso porque o sistema parou de injetar potência. Então ele pode ser também um causador do baixo fator de potência, a gente vai ver lá na frente alguma coisa sobre isso. E o motor, os motores também, reatores, hoje já não se utiliza mais reatores eletromagnéticos, né, as lâmpadas estão caindo em desuso, mas ainda tem muita instalação com esse tipo de reator. E os motores que nunca, né, é muito difícil o projetista da máquina conseguir calibrar o motor para que ele trabalhe sempre na máxima, que era para ser uma curva de desempenho do motor, tá, gente? Faz de conta que vocês estão enxergando. Tá? A gente vai ver que o fator de potência, né, quanto mais baixo o carregamento do motor, piora o fator de potência. Tá? Então, muitas vezes, você vai encontrar motores subdimensionados. Subdimensionou de propósito? Às vezes sim, muitas vezes não. Tá? Há casos que eu preciso ter um alto torque de partida, mas depois que o motor entrou em regime, a potência dele em regime é muito mais baixa, e com isso eu tenho um baixo fator de potência. Então, é um problema que tem que se conviver.
Tá? Perdão. Bom, como que essa, né, é cobrada essa energia reativa? Eu trouxe uma formulazinha muito simples. Tá? Não se assusta, ela vai cair depois na hora do sorteio, vai ter que resolver. Não, gente, ela só faz o seguinte, depois eu tenho um exemplo numérico do final que fica bem mais fácil. Tá? Ela só diz o seguinte para a gente, que a energia reativa depende da energia ativa consumida naquele instante, prestem atenção. A energia reativa é faturada por hora e não a cada 15 minutos com uma demanda. Isso é outra coisa que traz para a gente. Tá? E uma coisa muito interessante, pequenas diferenças entre o fator de potência de referência e o fator real podem conduzir a uma cobrança grande no final das contas. E a gente vai ver por quê. Tá? Então, são esses 3 fatores que influenciam aí para você ter que pagar o reativo no final do mês. Aqui uma conta de energia, né, da nossa querida CEMIG, em que o cliente estava sendo faturado aí com uma bagatela de R$ 1.500 de reativo por mês. Tá? Nós já tivemos estudos, sem brincadeira, o cliente já pagou R$ 60 mil num ano com potência reativa, com energia reativa. Jogando dinheiro fora, jogou um carro popular fora. Pode parecer absurdo, né? Mas é o que mais a gente encontra. Hoje, em 2021, tem gente que tem contrato de demanda mal calibrado e paga multa de fator de potência. Pode parecer muito bizarro, mas é verdade. Tá? Infelizmente. Tem um campo de trabalho muito bom aí, para quem quiser pegar. Tá? Então, qual que é a solução? Tem uma solução? Tem. A solução é a instalação de banco de capacitores. Solução consagrada, conhecida, né, do nosso meio, uma solução muito tranquila de se aplicar. Existem vários fornecedores, uma solução simples. E muitas vezes não é aplicada por desconhecimento mesmo. Tá? Com essa correta aplicação, a energia reativa passa a circular entre capacitor e carga e não mais ocupando espaço no sistema elétrico. Tá? E depois a gente vai ver por que correta aplicação. Tá? Porque se eu colocar capacitor à torta e à direita, eu crio problemas. Né? Eu vou ter a cobrança, aí vai acontecer o contrário, né? Eu vou começar a injetar reativo capacitivo, vou ter uma cobrança desse reativo, aí o que era o remédio virou veneno, e vou ter uma elevação de tensão também como uma consequência. Tá? Então, capacitor não é para ir fazendo a torta direito. Ah, instala lá, dá certo, mas pode dar errado. Tá? Por isso que a gente faz estudos para que eu consiga um melhor dimensionamento, a melhor forma de controle, correto? Muito bem. E aí, o que isso aí, tudo dessa coisa toda, tem a ver com a fotovoltaica? O que isso tem a ver? Tem muito a ver por uma seguinte questão. Imagine que o meu sistema está sem a rede. Então, eu tenho uma carga que tem um determinado comportamento, um determinado fator de potência, e tudo isso vem pela rede. A rede está fornecendo a parte ativa e a parte reativa, e o fator de potência fica naquele limite que era legal estabelecido. Até aí, bacana, o sujeito não está pagando fator de potência em excesso, se está pagando muito pouco, maravilha. Aí ele vai lá, encomenda para o integrador, olha, eu quero um sistema lá porque eu estou pagando muito da minha conta, beleza, o cara vai lá, faz toda aquela coisa e instala. E aí é que começam os problemas. Como eu reduzir a potência ativa que a rede está fornecendo, o que acontece? A rede passa a enxergar um baixo fator de potência. Porque ele já não enxerga mais o conjunto ativo e reativo. O medidor da concessionária não vê isso mais. Ele vê um reativo que não mudou, porque a carga não mudou, as características, e o meu ativo caiu. Com isso, eu passo a ter problema com o fator de potência. Tá? Aqui está o gráfico para exemplificar. No primeiro gráfico, à esquerda, o que a gente tem? Ativo, reativo aparente, aquele triângulo tradicional, né? Notem, está tudo bacana. Na segunda situação com a fotovoltaica, o que acontece? O meu reativo ficou do meu tamanho, não mudou, a carga não muda. O meu ativo diminuiu, ou até zerou, mas não vamos zerar para poder mostrar o que aconteceu. Meu ângulo mudou e com isso o meu fator de potência também muda. Tá? Então, não esqueça, a fotovoltaica não muda a carga é carga e pronto, acabou. E aí eu venho aqui, ó, para esta situação, aí volta aquela nossa querida fórmula.
Eu tenho uma situação que eu tenho 100 kW, fator de potência de 0,9, tá? Já estava abaixo, mas não muito abaixo, tá? Tem aí uma potência reativa de 48 kVA reativo e um valor de energia de R$1. Tudo isso feito para dar conta redonda. Então, em 1 hora de funcionamento dessa carga, eu pagaria algo em torno de R$2. R$2. Bom, chega no final do mês, você não altera muito a questão da fatura. E aí eu vou lá e coloco o fotovoltaico, para suprir 90% dessa carga. E aí, olha só o resultado. Vou pagar R$36 pela mesma hora de funcionamento da minha carga. E aí, a hora que chega fotovoltaico, instala nesse mês, o cliente está todo contente. No final do mês, o cliente liga querendo matar, né? Olha, você instalou um negócio aqui para mim, falou que eu não ia pagar mais conta de luz, veio esse tal de reativo, o que é isso? Olha que coisa absurda. É isso. Tá? Então, nós, da IES Brasil, sempre procuramos dar aos nossos integradores esse tipo de solução. Tá? Eles nos procuram com esse tipo de problema, a gente dá a solução para isso também. Como? Como que a gente avalia o fator de potência da carga? Através de medição, é uma delas, né, com o watímetro alicate, carga por carga, quando isso é viável, né, ou analisador de energia. A gente faz um cálculo estimado quando é para novas unidades, no nosso caso isso não é feito, né, a gente não trabalha com implantação de novas instalações, né, de uma planta fabril nova, né, e a memória de massa, que é o dado fornecido pela concessionária, pagando módicos R$60, eles te fornecem uma planilha de Excel. Legal, né? A planilha de Excel é caríssima, né? Mas ela se torna barata e faz os objetivos que ela vai depois proporcionar para a gente reduzir o custo. Tá? Aqui é um caso de uma medição real. Tá? Aqui é a memória de massa, sei que está ruim para caramba de ver, mas é um relatório que ela fornece. Você solicita, em 2, 3 dias, 5 dias, a concessionária te devolve isso aí. Que é o quê? As medições de 15 em 15 minutos do fator de potência. Ah, mas você não falou que era horário? Tá. Eles entregam de 15 em 15, só fazer as contas. Tá? Aqui é uma medição, tá, com um analisador de energia. Você coloca a amostra de tensão e corrente, e esse analisador fica registrado no cartão de memória, depois você tira e leva descarrega no computador e faz as contas. Existem hoje vários analisadores com monitoramento, isso aí você pode ter, se tiver internet você consegue ver isso em tempo real, etc. E tal. Mas o instrumento, a essência dele é essa aqui mesmo, não muda. Tá? Aqui nós temos um caso prático, tá? O que realmente a gente solucionou. Veio um integrador para a gente, tá? Com esse problema, e a gente fez a solução para ele. Condição: consumidor A optante B, com GD, começou a pagar energia reativa excedente. As cargas eram maioria iluminação, tá? E alguma coisa de pequenos motores. O que a gente fez? Análise de fatura, medição com o analisador de energia e medições individuais, e aí o dimensionamento e instalação do capacitor. Tá? Então, essas foram as medições feitas em campos, né, em campo. Medição geral com o analisador, para ver o comportamento ao longo do dia, e aí pesquisar as cargas, tá, para fazer a medição. Por que disso? Porque muitas vezes pode ser viável você fazer a compensação próximo à carga. Tá? Nesse caso aqui não foi, mas mesmo assim eu procuro sempre, quando vou fazer as medições, fazer a medição junto à carga. Há situações em que compensar junto à carga é a melhor. Na verdade, teoricamente, a melhor solução é compensar junto à carga. O que acontece é que economicamente às vezes não compensa. Se eu tenho uma planta com vários pequenos motores, aí eu vou ter que pôr um capacitorzinho para cada motor, isso torna-se economicamente inviável. Então, às vezes, compensa colocar um banco automático. Por isso que solução de fator de potência não é roupa comprada feita. É cortado na medida do cliente. Você vai lá, mede o cidadão, fala, melhor terno para você tem que ser esse aqui. Capacitor, mesma coisa. Não são soluções padronizadas. Cada caso é um caso. Tá? E nesse caso aqui, a melhor solução foi fazer uma compensação geral com um banco de capacitor de 7,5 kVAr, controlado por timer para que após o período da meia-noite, né, que eu não falei, que de meia-noite às 6, você paga o reativo capacitivo. Tá? Eu esqueci de contar esse detalhe. Então, com um timer, você programa o timer, chega à meia-noite, ele desliga, volta às 6 da manhã e ele volta a ligar. Tá? Porque de meia-noite às 6 não tem problema pagar, ficar com o fator de potência indutivo, não você tarifado, e sim ao contrário. Tá?
E aí, isso dá resultado? Isso dá lucro? Isso é bom? Isso é outra coisa que você tem que vender para o seu cliente. Falar para ele que, ó, dá resultado, é legal. Você vai gastar um pouco mais de dinheiro, mas você vai ver esse valor da sua conta se desaparecer ou ficar muito reduzido. Tá? Por que que não, muitas vezes, você não pode falar totalmente que ele vai desaparecer? Porque às vezes é muito difícil você conseguir desaparecer. Não tecnicamente, mas sim do ponto de vista econômico. Mas se eu tinha um reativo de 1.000 e estou pagando 30, mas para mim eliminar esse 30 eu precisaria gastar 3.000, de repente não vale a pena. Tá? Então é um balanço técnico-econômico essa questão do fator de potência. Então ele aqui não dá para ver muito direito, mas ele pagava algo em torno de R$300 em 2018. Saiu o nome da pessoa, não era para sair. Tudo bem. Faz de conta que eu tinha posto uma tarde, não sei por que ela não saiu. No mês seguinte, ó, desapareceu o reativo. Tá? Desapareceu o reativo da conta e aí o cliente ficou feliz. E aí, é viável? Sim. Na época, né, valores de 2018, a gente tinha um custo aproximado, né, de R$3.600 por ano com energia reativa. Foi investido aí cerca de R$600 com o banco de capacitor de 7,5, mais as medições, instalação 1.300, aí eu, em menos de 6 meses, né, em torno de 6 meses, eu paguei o investimento. Então, é uma boa. Só paga a multa de reativo quem quer. Não justifica. Mas o solar, às vezes, dá essa surpresa para o integrador. Tá? Então, o motivo dessa palestra, dessa conversa, é justamente isso aí. Prestem atenção, muitas vezes, nesse detalhe. Como que o integrador pode se precaver desse tipo de situação? Encomenda uma medição, encomenda a memória de massa, tá? Para antes de eu colocar o sistema solar, eu já ver a situação do reativo lá da minha instalação. Para que isso depois não vire desculpa, não vire aquela coisa, você não falou nada, não sei o quê. Não, ó, falei assim, ó, você tem problema de reativo, vão corrigir agora, porque depois, quando você colocar o seu sistema solar, vai piorar. Tá certo? Então, esse era o recado. Estamos aí à disposição, tá? Para qualquer coisa que a gente possa ajudar os nossos integradores. Muito obrigado. Perfeito, Roberto, muito obrigado pela sua participação.